Ciência é um projeto que trabalha com inclusão e que mostra, através de exemplos práticos, como é possível fazer inclusão. Cada pessoa é totalmente única, então cada necessidade também. Independente se ela é um cadeirante, se ela tem uma deficiência intelectual, se ela é um surdo cego, as necessidades para ela praticar de uma forma adequada, de uma forma o mais autônoma possível, são oferecidas para ela naquele momento. Esse método a gente vem trabalhando há 10 anos. Inicialmente a gente apresenta a embarcação e depois a gente sai para velejar e já explica como funcionam as partes principais. Não é um grupo preocupado com desempenho, com competição, mas sim dar acesso de uma forma adequada e de uma forma que você não perca o objetivo, a essência, que é o velejar. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais uma live aqui do Selincense com Humanoide Produções. Hoje com a presença especial da Fabiana e do Thiago, do projeto Simbora Gente. Marcão, boa tarde. Fabiana, Thiago, boa tarde. Boa tarde. Hoje é um dia para a gente muito especial, que a gente tem uma mudança, né? Todas as nossas lives a gente organizou aos sábados, mas não, hoje é um dia muito especial, porque a gente queria, de todo jeito, não importava assim a presença, a gente queria a presença da Fabiana e do Thiago para poder falar um pouco sobre o trabalho, nos dois sentidos, né? O trabalho da Fabiana como presidente, como fundadora do Simbora Gente. E também quero saber, Thiago, como que é os trabalhos que você faz? Porque o Thiago não trabalha, não. O Thiago tem alguns trabalhos e algumas ações que ele faz. Miguel, e antes disso, assim, vamos se descrever, por favor, né? Eu acho que é importante isso também. Eu sou o Marcão, eu sou um... Posso começar? Por favor, começa você, Miguel, depois eu vou. Vamos lá. Eu sou Miguel Óleo, sou pele branca, barba escura, e hoje eu estou usando um boné preto, e o boné está escrito o Selincense, é o logo do Selincense. Eu estou vestindo uma camisa polo azul, e atrás de mim, né, ao fundo, eu tenho uma parede, na parte de cima eu tenho uma estante e umas caixas marrons. À direita da imagem eu tenho uma impressora, também está numa prateleira, e à esquerda da imagem eu tenho um bebê conforto em cima de um armário. E bem atrás de mim um quadro de um carro. Marcão, com você. Eu tenho a pele branca, barba grande, cabelo grande, uso óculos. Atrás de mim, à minha direita, tem os quadros na parede, um sofá com um gato cinza deitado. Eu juro que ele não é um rato, é um gatinho aquilo ali, tá? À minha esquerda tem uma porta branca e eu tô de camisa preta. Eu sou Fabiana, eu uso óculos, eu estou com uma camisa rosa, escrito Simbora Gente. Atrás tem um fundo lilás, uma mandala e uma janela. E esse é meu amigo Thiago, ao meu lado direito. Eu sou o Thiago, sou moreno, com barba, raspei o cabelo, estou com a camisa do Simbora, escrito Simbora Gente. E é isso, estou sentado em uma cadeira e abuso... laterais a alguns acessórios. Então, eu acho que para a gente poder começar essa conversa, seria interessante, assim, vocês explicarem para a gente o que é o Simbora Gente. Vamos lá. O Simbora Gente é um instituto, né? A gente fez 3 anos aí esse mês com o CNPJ como ONG, porém a gente já tem uma longa estrada aí de trabalhos, né? Ele nasceu de um sonho meu de consultório,
de um atendimento de casal, e aí ele foi crescendo, crescendo e se tornou um instituto. Então, a gente trabalha com acompanhamento de aproximadamente 100 famílias, tá? A maioria das famílias que a gente acompanha aí são de famílias que têm filhos com síndrome de Down e autismo. A nossa ideia é poder dar suporte e instigá-los em relação ao empoderamento para a vida. Então, ninguém participa de todas as atividades do Simbora, né? Então, eles vêm aqui pontualmente, a partir das necessidades específicas que a gente vai identificando nesse trabalho junto com a família, num trabalho centrado na pessoa, a gente vai sugerindo a participação em algumas das nossas atividades. Temos diversas 1000 atividades por aqui, desde atendimento pedagógico, suporte. Nós não somos uma escola, então a ideia é oferecer um trabalho de alfabetização, de manutenção, de memória, né, de resgate aí, ou até mesmo de ampliação dos conhecimentos. A gente tem programa de sexualidade, nós temos as rodas terapêuticas, desde um trabalho no individual ao um acompanhamento grupal. Nós temos os encontros de família, um grupo muito bacana que é o projeto de autodefensores, que são jovens que falam por si, o que pensam, né? E a ideia é, a gente acabou de fazer a Jornada Nacional de Autodefensores, envolvendo aí jovens de várias regiões para ver como se, né, esse trabalho com inclusão e com a diversidade em outras regiões. Nós temos aula de dança por aqui, aulas de teatro, que mais? Xavier, me ajuda. Terapêutico, roda de conversa sobre trabalho. A gente tem aqui um comitê de empregabilidade, onde a temática é o trabalho. Então, a gente faz parte desde o processo seletivo, ajuda, né? Sempre nessa construção em rede da participação do jovem no processo seletivo, desde a inserção até a pós-colocação. Então, a gente dá consultoria para empresas, damos palestras de sensibilização, de mobilização, palestras temáticas. Também fazemos esses trabalhos em escolas. A gente tem aqui o programa de meditação, o programa de um Aprendendo a Viver com Autonomia, né? Jovens que querem aí, e super necessário esse nosso olhar, em colaborar com a família para que é tanto amor envolvido dentro de uma família que muitas vezes, né, acaba-se tendo pouco acesso a essa expansão da autonomia. Então, a gente desenvolve aí um trabalho para esse jovem ganhar mais autonomia. Tem um programa que é para as pessoas acima dos 40 anos, que é o Maturecer. Aqui a gente tem aula de idiomas também, explorando a criatividade, aula de jiu-jitsu. A gente tem a parte toda de lazer, que é onde a gente conheceu o Miguel. Dar o suporte quando necessário. Então, a gente leva eles para a represa, como nós já fizemos, e fazemos esse trabalho em conjunto, né, com outras instituições. É um prazer enorme ter o Miguel, parceiro nosso. Aí a gente também acompanha os jovens, né, para barzinho, para museus, para cinema. Pena que essa parte toda está, nesse momento, né, a gente não está funcionando por conta da questão da pandemia. E aí a gente tem também o programa de viagens, né, onde a gente faz esse acompanhamento, faz desde um trabalho de quarto, de uma preparação para uma viagem, dias eu vou passar na trocar, o que eu vou levar, que dinheiro eu vou falar, como que eu vou fazer essa divisão com os meus amigos no quarto, como que é essa socialização, que combinados eu vou fazer aqui. Tem muita coisa por aqui que a gente faz. Eu fiz um resuminho aí, mais ou menos, das atividades que as que eu lembrei também nesse momento
Não, mas é maravilhoso, porque assim, é para, assim como eu, quem como eu, né, mais leigo, não conhece tão bem o projeto, é bom para a gente poder entender, né? E eu queria saber também uma coisa que eu acho assim muito interessante. Eu, por exemplo, quando conheci o Miguel há 4 anos atrás, eu perguntei para ele, Miguel, o que te levou a criar, a desenvolver o sailing, né? E, assim, pela minha surpresa, eu imaginei que o Miguel fosse falar que tinha alguém na família, por alguma coisa assim. Só que, muito pelo contrário, ele era um professor, um educador, e que a partir daquilo ali, ele, pô, decidiu, na verdade, assim, Miguel, você pode até me corrigir se estava errado, se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro das nossas conversas, teve alguma vez que você foi perguntar, o que eles praticam de esporte? Eles fazem uma caminhada, batem uma bola, mas não mais do que isso. E a partir daquilo ali instigou ele a desenvolver o projeto, né? Então, assim, o que motivou você a desenvolver o Simbora Gente, a criar o Simbora Gente? Só uma coisinha, Fabiana, antes de você falar. Marcão, os surdos cegos para bater uma bola é um pouco mais difícil, tá? Não, mas eu sim, não eles estava nem faziam em relação ao surdo cego, caminhada, não. eles faziam uma pedalada. Era uma pedalada. E sim, você está tudo que você falou está certo. E foi essa pergunta que eu fiz foi durante o curso de especialização que eu fiz. Só a questão do futebol que ficou fora. Fabiana, desculpa, continua. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu li um livro. O nome do livro era Quem Fui Eu, tá? E até então aí eu já sabia que eu gostaria de trabalhar com a psicologia. E eu também tenho toda uma história de vida relacionada com a minha mãe. Minha mãe teve depressão pós-parto. Naquela época ela precisou ser internada no hospital psiquiátrico. Tá? E a partir disso eu fui entendendo como que eu poderia me conectar a ela. Tá? Então surgiu basicamente daí assim. Por quê? Há anos atrás, né, a pessoa com a deficiência mental. Então, deficiência mental é diferente. A doença mental ela é diferente da deficiência intelectual. A doença mental ela está ligada a transtornos psiquiátricos, que foi o que aconteceu na época com a minha mãe, tá? O que levou ela a ser internada. E na época que ela foi internada, foi muito difícil. Né? Eu tinha 7 anos, tinha mais 2 irmãos e tinha o meu pai que deu todo esse suporte. Então, eu presenciei aí, por muito tempo, essa ida. Eu já ia no hospital psiquiátrico, eu já via muita coisa. Era a época do eletrochoque, tá? Então, eu chegava a ver minha mãe dopada. E sempre questionando tudo isso com 7 anos, tá? Então, assim, foi uma infância, assim, bem difícil, no sentido do que deixou de resíduos aí para o meu amadurecimento e também para as minhas escolhas futuras. Então, assim, com essa vivência que eu tive com a minha mãe, e como eu gostaria que os outros que se relacionassem com ela, foi o que me fez aí idealizar como que eu me conecto com a pessoa, seja ela com ou sem alguma deficiência, tá? Então, como que eu me conecto com a minha humanidade para eu poder me relacionar com o meu coração e acessar aquela pessoa, seja em qualquer momento da vida. Foi assim que surgiu o Simbora Gente. E aí foram ampliando-se, né, os programas, as atividades, mas foi daí que nasceu essa ideia, né, de como que eu, Fabiana, me conecto acessando a minha humanidade com qualquer ser humano, tá? Fabiana, eu queria
eu queria uma explicação de quem conhece muito o assunto. Você poderia diferenciar para a gente, com exemplos, o que é uma doença mental e a deficiência intelectual? Sim. Só para a gente poder ter claro que as coisas elas são meio nebulosas, para quem não sabe. Tranquilo. A doença mental, o próprio nome diz, é uma doença. Por exemplo, a esquizofrenia é uma doença, tá? A deficiência intelectual, o Tiago, né? O Tiago é uma pessoa com síndrome de Down. O Tiago não tem uma doença. O Tiago tem uma deficiência, né? O que é uma deficiência? Tem aí um enquadramento de que, né, o Tiago necessita de algumas habilidades específicas, né? E a partir disso, tem algumas características, né, através de estudos científicos, que falam lá quais são algumas habilidades específicas da pessoa com síndrome de Down. Então, alguns jovens têm hipotonia, alguns jovens têm problemas respiratórios, cardíacos, a questão cognitiva, que é diferente da doença mental. Então, a deficiência intelectual ela está ligada ao intelecto, a forma como a pessoa capta, compreende a informação. Então, pouco também se fala na questão da acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual. Por quê? Porque ela está ligada à forma de processamento cognitivo. Geralmente assim. Então, a gente dá algumas dicas para a gente poder acessar. Né? Então, se eu vou passar uma informação para o Thiago, e isso também é de pessoa para pessoa, tá? Eu sou uma eterna aprendiz aqui da vida. Se eu vou passar uma informação para o Thiago, às vezes eu preciso passar exemplos em blocos. Ontem eu falei assim, Thiago, a gente foi convidado para uma outra live. Você me passa informação, ou você pode me passar outras fotos, minha e sua? Daí ele virou para mim e falou assim, o Miguel não postou nossa foto. Essa foi... Passei a informação desse jeito, ele não acessou como eu passei. Aí, de novo, Thiago, ó, você tem fotos minhas, suas, fotos diferentes? Não, Fabi, tá aqui o folder que o Miguel passou. Eu acessou pela segunda vez o que eu solicitei. Aí eu falei assim, vou mandar áudio. Ó, fotos na vida. Você pode me mandar aí algumas dessas fotos? Aí chegou o resultado. Né? Ele me mandou umas 3 fotos diferentes, ele entregou. Então, quando eu falo da questão da deficiência intelectual, que ela tem a ver com o cognitivo, é a forma como o Thiagão acessa e processa a informação que ele recebeu. Então, eu, no meu papel de mediadora, né, profissional, pode ser um mediador natural, pode ser você, pode ser o Marco, pode ser o cara do boteco da frente, né? Como que a gente faz, e até ele, né? Olha, eu não pesquei o que você está falando, porque assim, a gente também não só dá de graça, né? Então ele também, a gente empodera, a gente fortalece para que ele vá atrás da informação. É que ontem eu precisava muito dessas fotos e eu, nossa, Thiagão, né? Vamos lá. Então, é um exercício. A acessibilidade é um exercício nosso. Então, funciona. Dicas. Talvez elaborar as frases com começo, meio e fim. A gente vai ter que repetir, a gente vai usar imagens. Isso facilita o processo dessa elaboração. E, com a questão da deficiência intelectual, tá? Ou da doença mental, como eu disse, ela está ligada a aspectos psiquiátricos.
eu acredito que daí o médico poderia contemplar aí com maiores informações, tá? Então, é diferente doença de deficiência, tá? Então, eu queria, assim, dentro de tudo que foi falado aqui agora também, eu queria que o Thiago se apresentasse para a gente, por favor. Você explicar quem é você, quantos anos você tem e como você conheceu o projeto Simbora Gente. Vamos lá. Meu nome é Thiago, tenho 33 anos. Sou uma pessoa bem bacana, bem comunicativa, sou alegre. Sou uma pessoa responsável pela vida. Eu trabalho em 2 empresas e ajudo a minha família, minha mãe. Você trabalha com o quê, Thiago? O que você faz nas empresas? Então, do Instituto Simbora Gente, eu sou assistente de mediador, assistente de dança, sou palestrante, sou padrinho, colaborador, divulgador. E de outras funções que eu faço também. Eu vou no banco, faço banner, faço folder, faço para me crescer, para ser uma pessoa bem legal, bem no futuro. Uhum. E há quanto tempo você conhece o projeto? Como é que você chegou no projeto Simbora Gente? Bom, Só um parênteses, Marco. Por favor. Quando a gente virou instituto, a gente deixou de ser um projeto, tá? Então, Instituto Simbora Gente, tá? Tá bom. Dentro do instituto a gente tem programas e projetos. Tá bom. Então, como a Fabi estava falando, eu conheci o projeto do Simbora Gente porque a Fabi já é uma grande profissional, uma grande psicóloga, grande amiga, grande parceira. E eu conheci ela numa ONG que se chama Carpe Diem. Nós temos uma conexão muito, muito, muito boa. Eu aprendi muita coisa com ela, ela aprendeu muita coisa comigo. Estamos aí para frente. Aí, um projeto eu conheci através dela. E ela, uma vez, ela me ligou falando assim: Thiago, cria um nome do nosso projeto, para a gente possa crescer no nosso trabalho maravilhoso e acrescentar pessoas com síndrome de Down na sociedade. Aí eu falei, que tal um projeto Simbora Brasil? E ela não gostou. Aí vem, Brasil, Simbora. Aí, não, sendo uma coisa mais sutil, mais alegre. Aí ela, então, vou colocar projeto Simbora Gente. Aí, perfeito. Porque Simbora? Aí foi que criou um projeto. A gente não tinha, como a Fabi não explicou direitinho, que a gente não tinha estrutura específica. Física, obrigado. Uhum. Aí, com bastante tempo, ela pesquisou alguns lugares e ela deu de cara nesse lugar e deu o nosso crescimento do Instituto Simbora Gente. Foi daí que conheci tanto o Instituto, tanto o trabalho da nossa equipe, porque a equipe de nós é muito excelente, ótimos profissionais, ótimos amigos. Quantos anos faz que a gente se conhece? A gente conhece desde 15 anos. Eu estou 15 anos de amizade junto com a Fabi. O projeto era um bebê. Ele hoje é um bebê também.
9 anos. Tiago, eu queria um esclarecimento. Você conhece o projeto, o Instituto, desde os seus 15 anos ou há 15 anos? Bom, eu do projeto do Instituto eu conheci quando eu tinha uns 19, 20 anos. Porque na época do carpinteiro... Tá bom. Eu entrei com 16. Tá. Então faz 15 anos. Vocês só têm 15 anos juntos. Quase isso. Eu acho que deve ter uns 13, 14 anos, mais ou menos, aí, pelo que vocês estavam falando. Uns 14,5, né? 14, 8 meses, alguma coisa próxima a isso. Não tenho certeza se é 14 e 3 meses ou 14 e 8. Né, Miguel? Fico para ele, nós somos um bebê, voltamos a ser um bebê, né? Você também aí, você tá como ONG também, Miguel? A gente conseguiu. Eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando sobre o bebê, né? Vocês passaram os últimos 15 anos, os últimos 12 anos desenvolvendo o programa, faz, né? O programa cresceu, mas na verdade só tem 3 anos que vocês entraram de cara para o mundo. E a gente é exatamente isso. Agora a gente está completando 1 ano de instituto. Só que o projeto já existe há quantos anos? O nosso? Exatamente. O projeto... O Sailing. O Sailing tem 14 anos. Mas como Instituto Sense fez 1 ano agora. Isso é até uma coisa bem interessante, assim, já que tem vocês dois presentes também, com bastante conhecimento dentro dessa área, qual é a dificuldade, assim, de você realmente ter projetos voltados às pessoas com deficiência dentro do Brasil, de você abrir ali um instituto, uma ONG, de você conseguir um apoio, um aporte financeiro? Quais são as dificuldades aqui no Brasil, assim, principais que vocês enfrentaram para vocês terem que criar um projeto durante 12, 13, 14 anos para conseguir chegar finalmente, teoricamente, legalizar, né? Ali, assim, na estrutura. Como é que vocês veem isso? Quer falar, Miguel? Ou eu falo? Pode falar, Fabiana. Se eu tiver que completar alguma coisa, eu completo. Mas eu acho o que você vai falar, a gente ainda está passando. Marco, é assim, né? O meu sonho de tornar o Simbora um instituto, eu tinha idealizado uma coisa inexperiente pra caramba, né? Sonhava que eu poderia receber verba de apoio, que empresas estariam com a gente caminhando. Eu só me lasquei. Então, assim, porque é muito difícil, né? Além de psicóloga, eu virei financeira, administradora. Então, teve um período, assim, que eu falei assim, gente, o que eu fiz da minha vida? Até quando eu tinha o meu consultório, nossa, eu era tão feliz, né? Mas aí, esse meu sonho, ele não morreu, tá? O que eu acreditava que fosse possível com um CNPJ, até agora não rolou, tá? Miguel, não desanima, não. Eu tenho 3 anos com CNPJ, você tem 1, né? E eu tô aqui na luta. Então, assim, tem muita burocracia, Marco.
Então, a gente tem que ter certificação disso, certificação daquilo, tem que ter tantos anos para você, de repente, começar a receber um apoio. Eu já trabalhei numa outra ONG, tá? E, assim, já era muito difícil, né? Então, esse percurso não é fácil, né? Hoje, por exemplo, os maiores apoiadores do Simbora, para que isso possa aqui funcionar, são as famílias que acreditam, que desejam esse trabalho aí junto com a gente, tá? Tem algumas empresas bacanas, parceiras, né, que também caminham com a gente, mas captar recursos é bem delicado, né? A questão dos editais, até mesmo os editais, né? Você tem que ter anos de experiência. Então, o que eu tenho de experiência, como o projeto não conta, né? Tem a questão lá dos 3 anos. É bem delicado. Miguel, se você quiser completar. Eu não é nem completar, né? Eu vou fazer o paralelo. A questão do edital é uma coisa super complicada, porque exatamente o que a Fabiana falou, tem edital que você precisa, com 1 ano, no mínimo de 1 ano de CNPJ, outros, que nem abriu agora o Itaú, no mínimo 2 anos. Se a gente for pensar em OCIP e convênios na área da saúde, com Pronon, Pronas e Pronon, te exige no mínimo 3 anos de CNPJ ativo. E essa verba que todo mundo fala, né? Não, vamos abrir um instituto e vamos conseguir, a partir disso, vamos conseguir a verba. Não, a partir disso, você não vai conseguir nada. Você vai conseguir, na verdade, uma baita de uma dor de cabeça e você não consegue a verba. O que o governo te oferece, é uma coisinha chamada um certificado, na sua imensa maioria dos editais. Alguns poucos editais que você consegue o recurso propriamente dito. Mas se você vai, por exemplo, no caso, né, do esporte que a gente atua mais, a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, ela só te dá um certificado. Pessoal, um certificado, literalmente falando, tá bom? Que fala assim, olha, esse projeto é legal, a gente incentiva, a gente apoia ele. Só que para você conseguir esse dinheiro, é um inferno. É um caos para você conseguir esse dinheiro. E aí é muito sofrida, muito sacrificante. Você vê que o teu sonho de querer buscar, fala assim, agora eu vou conseguir recurso. Não, agora que você vai conseguir, na verdade, é o certificado. Você continua precisando correr atrás do recurso, né? Mas o que eu posso dizer hoje, por exemplo, a gente está conseguindo alguns passos muito legais, porque a gente já vinha de uma outra parceria, que a parceira ela permitia, né? Você entrar em alguns editais, então a gente já começou esse trabalho sobre editais, sobre entender como funciona. Mas assim, todo aprendizado custa muito caro, né? Então a gente já eu coloquei, na verdade, diretamente do meu bolso, né, para tentar alguns editais, projetos, né, vai escrever projetos, que escrever projeto é muito complicado, mas a gente está aprendendo. Olha, Fabiana, a gente não desiste fácil, não. Ninguém está há 12 anos desenvolvendo, 12 anos criando, 12 anos amadurecendo, para chegar na hora do dinheiro você falar, não, tá bom, né? Assim, agora o nosso sonho não é mais um sonho, é um caos, né? Não chega dele, mas é um caos, né? Mas a gente, pelo menos eu digo, do Instituto, e eu acredito muito que o Simbora é a mesma coisa.
ninguém vai desistir fácil. Exatamente. E eu queria... Não, a caminhada é assim, não é uma caminhada simples, né? É bem desafiadora. Mas a gente está aqui porque a gente acredita, porque eu, Fabi, amo o meu trabalho, amo o que eu faço, e eu sei o quanto o Instituto Simbora Gente, ele pode beneficiar pessoas no seu desenvolvimento. E também o quanto ele pode contribuir levando informação para cada casa que chega. Tá? Então, aqui a gente também não desiste assim fácil, não. E aproveitar, Fabi, falando sobre superações que a gente tem, eu estava lendo o currículo do Tiagão, e aí eu vou pedir até para você me ajudar nisso. Eu queria entender do Tiago, como que é esse trabalho que o Tiago faz na Veagro? Você quer saber Porque o Tiago, ele está trabalhando como assistente administrativo. Isso. Então, nessa empresa, a gente mexe com grãos, milho, soja, algodão, sementes, porque nós temos uma usina no Mato Grosso que se chama, uma cidade que se chama Novo Mutum. Lá é a base de tudo, é a essência da gente. Eu fico aqui em São Paulo, entendeu? E eu fico na parte de administrativo, de poder levar um documento para uma empresa, pegar um projetor, ligar um projetor, pegar um controle, ligar a televisão, pegar materiais, pegar alguns acessórios, posso atender ligações, receber pessoas, entregar café para reunião, enfim, são essas funções que eu faço do meu trabalho, do outro trabalho, fora do Instituto Simbora Gente. Isso me ajudou muito. Entendi. Então, e o Simbora, o Simbora ajudou a fazer essa capacitação, na verdade, da empresa, né? Porque o Simbora já vem trabalhando há muitos anos com o Tiago. E aí o Simbora fez esse trabalho de capacitação com a empresa? Então, o Tiago, como ele falou, né, Miguel? Eu conheço o Tiago desde o meu trabalho na outra ONG, né? Daí o Tiago migrou aqui para o Instituto. Então, ele tem 2 trabalhos, né? Então, a gente tem o trabalho... Ele trabalha aqui, né? Como ele também falou. Então, ele é assistente de mediador, ele me ajuda nos grupos, ele é assistente do professor de dança, aqui ele faz banco. Então, o que o Simbora faz com as empresas e com a pessoa que trabalha, né? A gente empodera esse entendimento de combinados, de regra, hierarquia, né? O Tiago na empresa, lá ele tem o olerite, a gente vai orientando segundo as dúvidas dele, né? Então, se ele tem dúvidas em relação ao olerite, o que é esse benefício aqui? Por que é descontado isso aqui? A gente ajuda ele a ler o olerite, né? A entender, às vezes, por exemplo, um outro jovem que está trabalhando, ele se apaixona por uma colega do trabalho. Então, a gente tem, né, esse trabalho. Não que não é permitido, né? Mas como que a gente cuida dessas relações para não dar bololô, né? Como que a gente trabalha esse jovem que participa de uma orientação profissional aqui no Instituto e como a gente constrói e empodera essa empresa que está do outro lado para orientar Tiago e os outros funcionários deles nessa relação, mantendo ali uma relação profissional, seja do Tiago, seja dos outros funcionários, né? Então, a gente instiga
esse movimento para que ele vá ampliando os repertórios que ele já tem. Então, hoje, ele, por exemplo, ele faz a leitura do Olerite dele, ele já sabe que 13º, né, a gente tem toda uma forma de explicar acessível, né? Porque para a gente é muito fácil. Você vai receber o 13º. Mas, Tiagão, o que é o 13º? Então, aqui a gente explica, quantos meses tem um ano? Tá, quais são esses meses? Janeiro, fevereiro, 12. O que é o 13º? Então, para a gente poder, porque é muito abstrato, a gente vai criando, né, a acessibilidade para que ele possa acessar a informação. Então 13º é como se tivesse um mês a mais que você está recebendo um presentinho. Então, a gente faz esse trabalho com o jovem que está numa empresa e também a gente vai ajudando essa empresa no sentido de que ela vai entendendo as necessidades específicas ali de cada trabalhador. No caso, quem a gente acompanha. Então, isso aí é bem interessante também, do que você estava falando, da questão de como é o ensino, né? E como é que é esse trabalho educacional? Como é que é voltado assim, o desenvolvimento de uma aula para você poder passar esse conhecimento assim, da questão dos meses? Eu já vi também, o Miguel já me apresentou, uma questão do trabalho com os surdos-cegos, que era um calendário e que dentro desse calendário ali, né, na verdade não era nem um calendário, né, sei lá, era tipo um semanário, porque continha a atividade de uma semana, ali que dentro do cestinho continha, por exemplo, é hora de escovar o dente. Então a pessoa chega ali e ela retira uma escova de dente para saber que é hora de escovar o dente, né? Como é que é essa questão do Instituto voltado para a educação? Como é que é esse desenvolvimento das aulas, os profissionais para poder chegar assim realmente numa forma da informação e daquele conteúdo também ser absorvido, né? Porque foi o que você estava falando, que é importante. Não adianta você só jogar e achar que vai ser recebido necessariamente. Você tem que saber também trabalhar para aquela informação ser recebida e poder voltar, né, para você. É assim, né, Marco? Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, tá? Como a gente aqui trabalha com aprendizagem mediada, a aprendizagem mediada é aquela onde a gente vai identificando como aquela pessoa absorve a informação, quais são as necessidades dela, o que essa família gostaria que ela se apropriasse mais, o que essa pessoa gostaria de aprender, e aí eu vou entender o quanto que eu posso instigar. Então, você trouxe assim o planejamento de uma rotina, tá? O planejamento da rotina é importante. Então, aqui a gente usa bastante o calendário, eu utilizo imagens. O Thiago é um cara de bastante autonomia, né? Então, ele vai te contar até um pouquinho. Ele anda de ônibus, ele pega metrô, melhor que eu, melhor que acho que você, né? Ele é um Google Man, eu chamo ele. Então, assim, o Thiago é uma pessoa que eu não precisei usar o calendário, porque ele já tem apropriado a rotina dele, né? Mas com outros jovens que eu estou trabalhando, né, esse ter mais autonomia, então eu monto lá uma rotina de segunda a domingo, né? Quais são as suas atividades, que hora que você acorda, a gente vai criando, vai construindo, tá? Toda a construção ela é conjunta, tanto de uma rotina da pessoa que a gente acompanha aqui, até mesmo uma rotina de trabalho, né? Então, a pessoa que trabalha, 8 horas ela tem que bater o ponto. Então, a gente monta lá numa planilhinha, até ele se apropriar, porque depois ele nem precisa dessa planilha, né? Então, ele chega lá, 8 horas ele bate o ponto, das 10 às 10h15, ele tem a hora do lanche dele, ele tem a pausa, meio-dia, sai para almoçar, ele tem que tirar xerox às 9h30,
às 11 horas ele serve café, e por aí a gente vai construindo. Isso também nesse planejamento semanal, né? Então, assim, eu tenho aula, alguns estudam, eu tenho aula, então, aula das 8 ao meio-dia, eu tenho almoço, até que em um momento da vida dele, ou dela, ela se apropria dessa rotina e aquele papel que gerou acessibilidade não vai precisar mais. Tanto numa rotina semanal, alguns vão utilizar, não dá para estipular um tempo, tá? Tem alguns que permanecem com aquele papel, outros que incorporam e já acessam mentalmente, tá? Então, vai realmente de pessoa para pessoa, cada pessoa é uma caixinha de surpresa. E é assim que a gente vai caminhando. Eu queria saber, Fabi, você tocou um ponto agora, assim, super importante. Cada pessoa é uma caixinha de surpresa, né? Isso, na verdade, é para todo mundo, né? Quando a gente para olhar com um pouco mais de carinho, todo mundo tem a mesma questão. Todo mundo é uma caixinha de surpresa, só que a gente tem alguns grupos que têm mais facilidades com umas coisas e outros têm mais facilidades com outras coisas. E pronto, né? Sei lá, a minha mãe sempre precisa que eu ajude ela a mexer no relógio de casa para arrumar o alarme. Só que minha mãe tem mestrado, estava indo para o processo de doutorado. Então, né, assim, cada um precisa dos seus apoios, não importa qual seja o apoio, né, cada um precisa do seu. E eu queria saber do Thiago. Thiago, me conta uma coisa. Eu vi da outra vez, que foi 2 anos, lá no Caminha Down, você fez uma apresentação de street dance, se eu não estou enganado, e tem mais ou menos um ano aí, ou ano passado, eu vi você numa apresentação, se eu não estou enganado, eu acho que era de samba, ou dança de salão, alguma coisa assim. Thiago, me conta um pouco esse seu repertório de dança, da onde vem isso daí? Então, eu vou explicar bem por detalhes, tá? Desde 5 anos, eu e a minha mãe, a gente somos festeiros. Gosta de festa para lá e para cá. Não só festa, mas baladinha também. Aí a gente começou a dançar junto, né? Não só junto com nossos amigos, na nossa família, desde 5 anos. Aí, depois de 5 anos, eu pensei em entrar em um grupo de dança. E não foi aquele grupo de dança como o Street Dance, mas foi um grupo de dança de axé, na época. E eu entrei, me inscrevi e tal, achei muito bacana a ferramenta deles, a dança, a cultura da dança, isso que me ajudou muito. Depois disso, no Street Dance, tem um amigo que se chama Adriano, eu conheci ele. Deram uma pequena travada ali. Me ensinou muito. Ele alguns passos. Foi daí que eu fui crescendo, desenvolvimento dos meus passos. Eu vejo YouTube, eu coloco no YouTube Chris Brown, Rihanna, Jason Derulo, enfim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou aprimorar o Street Dance. Depois do Street Dance, fui fazer um trabalho incrível. Foi um evento bem bacana, que foi no Hotel Grand Hyatt. E mostrei meu trabalho de Street Dance
como sou assistente de mediador do Instituto, então fui fazer esses dois ligações entre o street dance e o simbora, entendeu? Então foi daí que acrescentou mais ainda. Aí no samba no pé que você estava falando, nesse hotel eu conheci um casal que eram grandes profissionais na dança. Eles são pica-piões de salsa, que seria o David e a Paloma. E eu não sabia o nome deles nesse evento. Logo no dia seguinte, o Instituto fomos convidados para fazer um grande trabalho em uma Maceió. Quem que estava lá nessa viagem? A Paloma e o David. E eu, a Fabi e outros jovens também. Então foi daí que eu tive uma oportunidade de conhecer o David e a Paloma lá nesse evento. E o David falou assim, ó, Tiagão, eu já falei com a Fabi, que é a sua mediadora, a sua psicóloga, eu cheguei a uma conclusão e eu vou te ajudar. Eu vou dar um suporte para você aprimorar as suas danças. E hoje sou assistente de dança junto com ele, desde então. Virei sambista junto com ele. Já fiz vários eventos com ele. Vários. Foi muito bacana. Inclusive, teve um momento inesquecível para mim. Porque nós fomos, o Instituto, fomos em Santa Catarina. Lá tem evento de dança, vários ritmos de dança. E essa foi mais marcante para mim, quando eu recebi um troféu de merecido, não só como meu trabalho, mas eu por mostrar o meu trabalho de todos para as pessoas, grandes profissionais na dança. Aí, quando recebi a Fabiana, ela se emocionou muito, o David também, eu também, todo mundo. Foi incrível, foi bacana, foi um dia sensacional na minha vida. Também, é claro, a minha mãe, porque ela ficou muito emocionada, muito com aquele sorriso bonito, estampado no rosto. Foi muito bom. Que legal, Thiago. É muito legal quando, né, a gente faz uma comparação sobre a quantidade de exclusão que a gente tem, a quantidade de segregação que as pessoas criaram, achando que estão incluindo. Isso é um crime, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é complicado, né? Alcançar todas as pessoas com deficiência, que eles precisam de uma série de recursos, mas que a gente vê, por exemplo, no Thiago, a gente vê que é possível, né? Assim, o Thiago não é o Thiago porque o Thiago nasceu assim. Ah, o Thiago, ele é assim porque ele sempre foi assim. Não, né? A gente tem aí muitos anos de trabalho para o Thiago ser o que é. Como eu acredito que para qualquer pessoa ser alguma pessoa boa, você tem muitos anos de trabalho atrás para você desenvolver. E aí eu queria entender uma coisa que a gente até conversou na semana passada, estava conversando com o Marco, e ele falou assim, Miguel, como que é essa questão que a gente escuta sobre a questão da sexualidade, a questão, né,
do carinho, dessa questão do toque mais aflorado da pessoa com síndrome de Down. Fabi, eu queria entender, né, esse lado profissional, como que é feito isso, e se a questão da dança ajuda também isso ou não, ou dá mais trabalho para você orientar? Miguel, a gente precisaria de alguns encontros para poder falar da questão da sexualidade aqui, tá? Eu vou te resumir muito simplesmente, porque, assim, é um papo muito profundo quando a gente traz a questão da sexualidade, ainda tem muito tabu, tá? Todos nós temos sexualidade. Sexualidade não quer só dizer ter relações afetivas, né? Sentir sensações, tem a ver com as construções das nossas relações afetivas, né? Então, assim, tem a questão da orientação, como que a família orienta, seja essa pessoa uma pessoa com deficiência ou um adolescente sem deficiência, como que a gente trabalha a questão da sexualidade, né? Explicar para a pessoa o que é público, o que é privado, as sensações que o corpo traz, onde que é possível me tocar, tá? Como que eu me relaciono com o outro, quem me toca, quem que eu permito que me toque, como que eu toco o outro. Então, né, como que tudo isso é conversado, tá? Nesse programa de sexualidade, se você quiser um dia, a gente pode marcar um encontro e falar só dessa temática, porque ela é bem longa, assim, né? Então, eu te resumi super. Então, a sexualidade, ela existe para mim, para você, para o Tiagão, né? Para uma pessoa com deficiência física, para uma pessoa com deficiência visual, existe para todo mundo. Como que a gente olha para ela? Como que a gente vive ela? Quais são as nossas crenças? O que a gente permite? O que a gente ouviu? Né? Então, tem muita coisa aí, né? Como que a gente vai orientando nesse percurso de desenvolvimento da vida? Porque a sexualidade, ela pulsa a vida, né? Eu queria falar sim, uma sim. coisa. Fabi, eu pergunto... Deixa o Thiago desculpa. Beleza, eu queria falar uma coisa, porque, assim, muitas vezes a gente precisa entender do que a pessoa está falando, né? Então, aprimorar o conhecimento, aprimorar o seu autoconhecimento sobre esses tipos de assuntos. Então, na parte de sexualidade, então, com a dança, isso não interfere em nada, entendeu? A gente precisa separar o que é sexualidade e o que é a dança. A dança é a ferramenta, é o instrumento, como se fosse uma ferramenta. Sexualidade é de outro tema, entendeu? Então, precisa ter um mínimo espaço. E quando a gente traz a questão da sexualidade aflorada, né, o que a gente entende aflorada? Né? O que essa pessoa compreende, né, sobre a temática da sexualidade? Então, a gente vai entendendo e, a partir dali, a gente vai trabalhando. O Tiagão, eu sei que ainda é um tabu muito grande, né? Tanto que, assim, a gente tem uma palestra que fala sobre isso, né? Então, o Thiago leva para as pessoas, vocês beijam, eu também beijo. Vocês namoram, eu também namoro. Vocês querem transar, eu também quero transar. Né? Então, é nesse sentido, de ir esmiuçando essas crenças que a sociedade tem e dialogando mais sobre, né, essa temática. Assim a gente vai quebrando os tabus, assim a gente vai acreditando nessa transformação social, que eu, pelo menos, tanto creio. A pergunta que eu faço, ela tem uma outra informação assim por trás, porque as pessoas acreditam, infelizmente,
que as pessoas com deficiências, elas são assexuadas. E isso é uma coisa muito, muito complicado. Eu já acompanhei algumas peças, e a gente acaba esquecendo que é exatamente o que você falou, Fabi. Todos nós temos, mas todos nós fomos orientados. Né? De um jeito ou de outro, todos nós fomos orientados. E as pessoas olham as pessoas com deficiência e não querem, né? Eles querem tampar, assim, querem achar que isso não existe, que se você falar não vai acontecer nada, e que é o que você falou, isso é uma coisa muito mais orgânica do que alguma coisa simplesmente social, né? Uma coisa que vai despertar através de um diálogo. Porque, assim, Miguel, tem toda a linha histórica da invisibilidade que eles sofriam, né? Eu acredito que a gente está num momento histórico de transformação muito grande, mas a gente tem muita coisa ainda pela frente, principalmente de aprofundamento nessa temática, né? Porque antes nem se falava nisso, né? Hoje... Era proibido! Era proibido falar sobre isso. Você é louco? Você está falando o quê? Né? Não se fala sobre isso, não se pode falar sobre isso. No país do carnaval, no país do pau, onde peito e bunda estão em todos os lados, você não pode falar sobre isso. Exatamente, antes não se falava, né? Hoje a gente já se fala e algumas pessoas, né? Aquele casal ali, eles têm relação sexual, né? Aquele casal, eles estão morando juntos, né? Então, assim, a gente acompanha alguns jovens aqui no Instituto, e aí até chega muitos jornalistas aqui, que a gente tem que ser bem direto no sentido. Você faria uma pergunta dessa para mim? Se eu durmo junto com meu marido e se eu transo com ele, por que você está fazendo para esse casal que está aqui? Né? Então, assim, é um trabalhinho, tá, Miguel? Cada dia plantando uma sementinha. Né? Então... Pode falar. Não, eu peço desculpa por ter cortado, na verdade, Fabi. Continua. Não, então, é um trabalhinho da gente poder levar informação no dia a dia, né? É a informação para aquela pessoa que a gente acompanha e honra ali a sua história, as dores dessa família que muitas vezes traz, eu não sei falar sobre isso. Você pode me ajudar a conversar sobre, né? Me explique isso daqui, né? Então cada família aí tem a sua história, né? E a partir disso, tu vai entendendo como que a gente ajuda cada pessoa. E até mesmo os profissionais que chegam aqui e querem saber um pouco mais, querem entender. Então, como a gente acredita no ser humano, né, nessa transformação social que eu tanto falo, nessa construção coletiva, todo dia a gente vai levando um pouquinho de informação, né? E assim a gente vai limpando, trabalhando essa questão da invisibilidade que ainda acontece em relação à pessoa com deficiência, e que a gente possa caminhar aí cada vez mais, eu super acredito, né, para que essas crenças sejam quebradas. Fabi, eu queria fazer só uma pausinha, Marcão. Eu posso fazer uma pausinha? Você deixa? Obrigado. Depois da pausa, Fabi, eu quero perguntar para você sobre a vivência que vocês tiveram lá no Silincense. A pausa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte: não sei se vocês repararam, mas à direita da tela a gente tem esse QR Code. Esse QR Code, ele é o projeto que a gente está trabalhando,
que a gente montou esse crowdfunding na benfeitoria. A gente montou esse projeto de aulas de vela para pessoas com deficiência. E aí, o que a gente gostaria? Você que está assistindo, você que está acompanhando essa live, que já acompanhou outras lives, e se não conhece, vá no canal da Humanoide, procura no link vídeos, onde você vai ter um monte de todos os outros vídeos que a gente fez. Tem um documentário que a gente fez, que a gente levou 3 surdos cegos, uma travessia de 12 horas de navegação, que a gente saiu de Paraty, foi até Ilha Grande, onde eles foram os protagonistas dessa ação. E ali a gente conta outras coisas relacionadas ao mundo da pessoa com surdo-cegueira. O projeto que a gente montou na benfeitoria, a gente sim precisa de apoio, porque a gente quer levar para pessoas com deficiência que eles possam velejar de forma gratuita. Então a gente tem alguns parceiros, por exemplo, o Sailing Center, o Flash Club, eles já apoiam essa causa, e a gente sim precisa do apoio de cada um. Ah, Miguel, mas estamos sem dinheiro. Ok. Será que R$10 mensais a gente não consegue ajudar? Será que R$30 mensais, que é menos que uma pizza, a gente não consegue ajudar por mês? Né? É esse tipo de reflexão. Então, cada um que quiser, que achar interessante apoiar, só na câmera, e você aponta nesse QR Code. Ele automaticamente vai aparecer uma telinha que você vai clicar, e aí você vai direto para o site da benfeitoria para você conhecer o projeto. Tá bom? Então, pessoal, todo o apoio é extremamente bem-vindo. Todo. Tá bom? Contamos com o seu apoio. Agora, voltando, Fabi, como é que foi para vocês essa velejada? Sensacional. Sensacional, assim. Tanto para minha pessoa, que nunca tinha velejado da forma que a gente velejou concretamente, quanto para os jovens que a gente acompanhou em várias vivências aí, que eu nem lembro quantas vivências, né, Miguel? Então, assim, o trabalho... Se eu não estou enganado, foram 3 já. A gente ia até a 4ª, né? Eu sempre quis 2 por ano, mas não rolou. Tudo bem, Miguel, põe na lista aí. Porque... Uma por ano, ó, todo ano a gente faz uma. Eu sempre brigo, Miguel, uma no primeiro semestre, outra no segundo. Vai, Miguel, coloca o Simbora Gente. Então, porque assim... Ajuda eu, vai, Miguel, me ajuda. O trabalho que você desenvolve é muito bonito e muito profundo no sentido... Agora eu estou falando também para o público que a gente acompanha aqui de pessoas com deficiência intelectual. Agora você me orienta aí, porque eu não sei falar direito do seu trabalho, tá? Eu não sou uma Como que é? É o quê, Miguel? Me ajuda! Uma velejadora. Uma velejadora. Então, assim, quando a gente fez a vivência da vela, e aí eu pude, observando, eu participei como qualquer outra pessoa participa ali, dentro do trabalho que o Miguel desenvolve, e era essa a ideia realmente, né? E aí eu expliquei para os jovens, então a gente também fez um trabalho com os jovens, né? O que ia acontecer, onde a gente estava indo, o que era o projeto do Miguel, quem eram os velejadores, como que a gente iria participar. Esse passo a passo a gente faz com todas as atividades por aqui, para que as pessoas vão se apropriando e chegar na hora, o que eu vou fazer? Não, né? Então a gente tem todo um preparo para que eles possam entender o que está acontecendo. Né? O trabalho do Simbora é um trabalho pautado
ao não automático, né? Então, vamos elaborar o que está acontecendo. Desde a localização espacial, né? Eu vou para Guarapiranga. Onde fica a represa Guarapiranga? Né? O que é uma vela? Quem vai estar? Vai ter lanche? Eles perguntam, porque tem sempre o lanche lá que o Miguel prepara, né? Apoiadores, é muito importante, viu? E aí toda essa concretude, né, da vivência com a vela, essa elaboração nas orientações que vão se passando para as pessoas que a gente acompanha, isso é muito concreto, né? Então, eles vão mostrando, eles vão tocando, vão sentindo, né? Então, assim, é muito rica essas vivências. Por isso que a gente sempre pede bis. Eu queria falar uma palavrinha aqui que achei que muito importante, autonomia, né? Porque isso ajuda também do nosso crescimento, porque cada um pode fazer o seu papel, né? Tipo, levar o seu lanche, levar a sua água, levar um dinheirinho, a extra para comprar alguma coisa. Isso aqui é mais interessante. A autonomia é sempre bom, bem-vinda da nossa ida, do nosso futuro. Desculpa. Perfeito. Então, infelizmente, a gente tem que chegar aqui, assim, no final da live agora, né? Assim, eu acho que toda vez que a gente vai terminar a live, a gente sempre fala a mesma coisa. A gente poderia ficar aqui conversando, eu acho que durante mais algumas horas, que teríamos muitos assuntos, né? Para poder comentar e para poder falar. Eu queria agradecer muito, assim, a participação de vocês dois, por toda a troca que a gente teve hoje, assim, por todo o conhecimento também. Parabéns pelo Instituto, parabéns pelo projeto. Pô, muitos anos de vida, assim. Obrigado de verdade aí pela participação. E quem sabe aí daqui a algum tempo a gente não marca outra realmente para poder conversar sobre outros tópicos, porque, assim, assunto não falta, né? A gente percebe isso, né? Com certeza. Obrigada, Marco. Agradeço, Miguel, pela flexibilização da live acontecer na quinta-feira, né? Do Tiagão, essa pandemia toda, para a gente poder se organizar por aqui. Muito obrigada. Em nome de todos, do Instituto Fabi. Desculpa, Tiago, continua, perdão. Então, em todas as pessoas com o Instituto Ciboragente, queremos agradecer a oportunidade por estar junto com vocês, dessa grande live, junto com você, com o nosso amigão Marco, que deu um suporte, um apoio. Foi muito bom mesmo. Uma tarde deliciosa. Obrigada a vocês dois. Fabi, Thiago, muito obrigado pela presença de vocês. O prazer, eu posso dizer por mim, é maravilhoso, né? Sempre estar com vocês, é sempre muito gostoso. A gente, pelo menos, não posso falar da gente, mas eu digo por mim. Vocês trouxeram várias questões e várias questões que a gente possa marcar outras conversas em outros momentos que ainda, muito legal, assim, para a gente conseguir acabar uma live, normalmente é difícil. A gente nunca consegue acabar. Vamos encerrar a live, né? Acabou o assunto. Tchau, todo mundo. Assim, obrigado, Fabi, pelas explicações. Thiago, foi muito bom, parabéns. Vocês, essa dupla está de parabéns, está muito legal. Marcão, obrigado. Sempre muito bom. A gente acabou que comeu uma bola só, muito grande, na verdade, mas eu queria me remediar. Aqueles que estão assistindo a live, antes disso, perdão. Fabi, você está como de horário? Miguel, eu tenho estourando até 3:50. Então eu não vou abusar de vocês.
acho que seria uma conversa muito rápida e muito superficial, e não acho que essa seja a ideia. Eu agradeço muito a presença de vocês. Queria deixar avisado que sábado também teremos uma live. Não vamos, né? Só porque a gente fez uma live, a gente vai fazer uma outra live no sábado. Essa live será comigo e com o Marcão. Vamos falar um pouco mais sobre o Selincense, especificamente sobre o Selincense. E muito obrigado, assim, Fabi, eu acompanhei uma série de, assim, várias pessoas, várias pessoas, parabenizando o Instituto, várias pessoas agradecendo o trabalho que você fez com elas. Acho que uma das pessoas que eu lembro aqui agora de cabeça, a Júlia, está agradecendo que foi você que conseguiu você conseguiu a ponte, né, junto a Inhimbi Morumbi, o Eduardo, o Henrique, assim, só elogios, só elogios, assim, em todos os sentidos, tá? No sentido sobre informação, no sentido sobre a pessoa, as pessoas, na verdade, não é só a Fabiana, pessoal, é a Fabiana e o Thiago. Então, assim, muito obrigado por todos que estão acompanhando a gente também. Então, pessoal, ficamos por aqui. Sábado, às 3 horas da tarde, temos mais um encontro. Foi uma honra estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Até sábado. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima vez. Obrigado. Marcão, Beijo. que canal, Marcão? Marcão, qual canal, Marcão? O canal da Humanoide aqui no YouTube. Só procurar Humanoide, UMANOID. Audiovisual. Vai estar ali aparecendo. O sininho. Ativa o sininho para receber as notificações. E a gente se vê aí nas próximas lives. Like. Tem várias outras coisas aqui na Humanoide também. A gente não fica só com a live do Sailing. A gente também tem outras lives que a gente está fazendo. Tem o Namastreta, que é o podcast que a gente tem também. Tem o Tudo Que Se Pode Ouvir, que agora vai o Além Que Se Pode Ouvir, que é um programa musical que a gente está fazendo agora as lives também com as bandas que participaram. Então, tem sido muito maneiro, uma troca também. E valeu, gente. Boa quinta aí para todo mundo. Joinha, pessoal. Bota joinha, que é importantíssimo para gente. Um beijo.